Amém. Vamos. A palavra de Deus, as pessoas não levam a sério. Ela é como se fosse um monte de fórmula científica, né? Aplicado na nossa vida, resultados, né? Fórmulas como de física, de química, até de matemática e assim por diante. Então, quando se aplica ela, funciona. Ou, de maneira mais simplificada e fácil, é como são janelas e portas que te dão acesso ao mundo de bênçãos. E aí você tem que entender uma coisa, que a fórmula da Bíblia, a ação da fórmula dela sempre vai ser assim. Digo isso como profeta na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Não que eu sou profeta, eu estou dizendo. É uma linguagem figurada que eu estou usando. Então, mas digo isso como profeta. Que você tem que usar a palavra de Deus de forma correta. Tem que respeitar ela. Não é teu sentimento, não é tua interpretação. Ela é a palavra de Deus. Amém? Ela é o sentimento, não é o sentimento seu, é de Deus. Então, a fórmula dela sempre funciona assim: mandamento mais promessa. Sempre de trás das promessas de Deus tem um mandamento primeiro, até para a salvação. Arrependei-vos! Né? E aí você vai ser salvo. A promessa é a salvação. Arrependimento é um mandamento. Em tudo é assim. E nós escolhemos. Né? Eu vejo pessoas hoje brincando a respeito do dízimo. É que o dízimo é velha aliança, é o quê? Gente, fazendo questionamento, brigando. Olha assim e fala, que pecado terrível. O dízimo que faz funcionar a igreja material, que faz o evangelho ser pregado, a maior força. Se você compara igrejas dizimistas e igrejas que não aceitam o dízimo, qual que mais leva o evangelho ao mundo? É as que dão dízimo, as que mais espalham a salvação. Ah, mas tem a cristã do Brasil que cresce tanto, não tem dízimo. Tem sim, é que é oculto. Aos olhos de Deus eles estão dizimando. Inconscientemente eles dizimam. Tem 5 tipos de oferta cristã no Brasil. Oferta para isso, oferta para aquilo, outro, oferta. São 5 tipos. Tem muito mais que o dízimo. Outras igrejas dão dízimo. Não pregamos sobre dízimo, mas é um absurdo dar dízimo a casa de... O dízimo é só 10%. Falam muito mais de oferta. Pregam constantemente de oferta. É que na igreja de um colégio de Saudatéria eles não dão dízimo, que é uma vergonha o dízimo. É oferta. E a oferta ultrapassa muito mais o dízimo. Ou seja, estão dando dízimo também. E as pessoas não levam a sério. Porque tem ministro malandro, tem muito pregador sem vergonha, tem. Em todo que é lugar, meu amigo. E Deus vai cobrar eles. Mas mesmo se você perdesse uma igreja de um malandro sem vergonha, e você é dizimista lá, Deus vai te honrar independente. É isso que você tem que entender. Mas eu vejo algo, o dízimo é tão sagrado, tão poderoso. Uma oferta, Ananias e Safira morreram por causa de uma oferta que fizeram. Ah, por causa de mentira. Para, mano. Larga esse cabeçudo, idiota. Para. Não é a mentira, foi a mentira, mas qual era o objeto em situação? Se você olhar, analisar a lei da Bíblia, o pecado sempre é o objeto. O objeto lá era o quê? O dinheiro. A mentira sobre o dinheiro dado à casa de Deus que levou Ananias e Safira à morte. O dízimo é superior àquela oferta, meu amigo. Graças a Deus a igreja hoje não está na dimensão do espírito, porque estaria morrendo todo mundo hoje. Não é porque não acontece essas coisas hoje? Por causa da dimensão do espírito.
A santidade da igreja é tão fraca hoje que a manifestação do Espírito também é fraca. Por isso que não tem essas coisas. Dá bem, né, meu? Senão você está ferrado. O camarada está lá. Na hora, no momento de prova, vem uma opressão no Brasil agora, veio mesmo, né? Sobre o Brasil, muitas igrejas, muitos problemas financeiros. Veio uma obra, momento de prova, aí o que aconteceu? Acontece sempre, né? Aí o crente, não, eu não vou dizimar porque cada problema financeiro. Aquela dimensão espiritual, ela entra, trava a vida financeira da pessoa, aí ele ora, pede a Deus, faz campanha. Estou dizendo aqui porque às vezes a pessoa ora e Deus não responde tua vida financeira. E o dízimo foi feito para a gente ser entregue realmente à casa de Deus como um símbolo. É o símbolo, presta muita atenção. O dinheiro, qualquer oferta, o dízimo, representa o poder de Deus, é uma representação. Então tem que ser levado a sério. E tem fundamento, tem resultados na vida da igreja material, senão não se abriria a igreja. Tem que funcionar assim. Começou lá atrás, apenas uma vez aqui, outra vez ali, depois virou lei. Não foi tirada, eu não sei porquê. Efésios 2 fala tudo. O que foi excluído foi a lei do força. Usar a força própria foi excluído. Se você ler Romanos, Paulo fala, Efésios 2, a lei dos mandamentos foi excluída, não os mandamentos. Aí em Efésios 6 ele fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Viu? Não é o mandamento. Os mandamentos foi a forma de praticar os mandamentos, rituais e força própria que foi excluída. O dízimo nem se fala, porque a representação dele é muito forte. Começou lá na época da fé. E ele começou de maneira... o que você tinha, bem materiais e tudo mais, mas se você for aprimorar, até lá na época de Cristo, eles estavam já dando em forma de dinheiro. Foi aperfeiçoado. Não é? Eu tenho que dar animal. Eu não preciso dar animal. Mas se for para dar, se tiver só animal, tem que dar o animal. Tem que dar a colheita. Mas se tiver dinheiro, é o dinheiro. E é a primazia. É a primeira coisa que tem que ser feita. E a pessoa deixa de dar porque vem um problema financeiro. É aí que você deveria dar. É oferta, disso, seja o que for. Aí a pessoa não dá. Aí a vida dela vira uma bagunça. Pior. Aquela opressão financeira nunca vai sair. Nunca sai. Aí ela vai ter que aprender a obediência. Ela vai lá e dá. Aprende a ofertar, aprende a dizimar, seja o que for. Faz a excelência do dízimo e não vai ter resultado ainda não. Porque teu coração será provado. Deus sabe que está no meu coração. Deus sabe. Só que provação, aí que eu digo, teu coração tem que ser atualmente tem que ser alinhada. Amém? Não quer dizer que vai mudar ainda não. Você vai dar o dízimo e vai esperar, e vai confiar. Porque tem que ser acompanhado pela fé. Todos os mandamentos é pela fé. Para de tomar atitudes de pecador. Para de falar contra o dízimo, meu amigo. Aonde está na Bíblia que não pode dar dízimo? Jesus, Mateus 23. Jesus Cristo falou, não pode matar, mas assim, não é cometer assassinato, não pode mais. Dente por dente, olho por olho, acabou. Tem que orar pelos inimigos. Não estou falando de defesa aqui. Amém? Salvar uma vida, etc. Não pode cobiçar. Não. Agora, adulterar, só de você pensar, você já cobiçou. Já adulterou. O negócio piorou. Ele foi mudando os aspectos. Tudo. E quando ele chega no dízimo, ele fala o quê? Mateus 23. Que vocês devem dar o dízimo, mas devem praticar a fé, a justiça e o amor. Tá entendendo?
Então, por isso que eu estou falando. Você procura igreja que prega o que você quer ouvir. Você escolhe o que deve seguir. Cuidado, que você pode estar cometendo um pecado gigantesco, escolhendo o que é certo e o que é errado, trazendo destruição para a tua família porque você escolhe o que é certo e o que é errado. Ananias e Safira não mentiram em si por causa da mentira. Morreram por causa da mentira, morreram por causa do objeto da mentira, que era o dinheiro. O dinheiro tem representação na casa de Deus hoje do poder do Espírito Santo. E no mundo, o poder do diabo. Na igreja, o poder de Deus. Então, você tem que levar a sério isso. Você tem que respeitar isso. Você tem que respeitar. Por isso que eu digo, como profeta, cuidado. Não é só isso. Separa a unção de Deus. Aquela vontade de cumprir o mandamento de Deus. O cara para de cumprir o dízimo, ele perde toda a essência. Né? Em qualquer mandamento que ele começa a cumprir, para de cumprir voluntariamente, ele perde toda a essência dos demais. Se ele, qualquer mandamento que ele escolhe não cumprir, ele perde toda a essência da santidade. Ele para de ouvir a voz do Espírito. Ele para de ter vontade de orar, vontade de buscar Deus. Você que não tem vontade de orar, de ler a Bíblia, é porque você não cumpre os mandamentos, você está doente espiritualmente. Imagina uma pessoa gripada, ela quer comer muito gripada, muito doente, não quer comer com câncer, não quer. Assim é você, meu amigo. Assim é você, minha amiga, que está me ouvindo. Por quê? Porque a pessoa não quer buscar. Ela não consegue. Escuta aí, Deus só investe aonde há retorno. Deus só investe onde há retorno. A unção do Espírito, ela para de fluir assim como uma pessoa, o sangue para de correr nele. Para avisar ele, ó, você está errado, porra. Você não está com vontade de buscar a presença de Deus porque você está no caminho errado. Ou você está na igreja errada, na fé errada, ou você simplesmente está com a atitude errada. Então você tem que mudar teu pensamento, se submeter a Deus, buscar a presença do Espírito. Não adianta tentar largar o pecado. É saber o pecado está lá, o que é pecado. E buscar a presença de Deus. É assim que se larga o pecado. Então, você tem que entender isso. Amém? Vamos fazer oração? Vou dar uma paulada dessa. Por quê? Porque não adianta você orar pela nação, orar pelo mundo, e você ter atitude errada, pô. Tá entendendo? Não adianta. Então as pessoas têm, as religiões escolhem o que é certo, o que é errado. E algumas proíbem estudar a Bíblia, até. Não pode estudar a Bíblia, porque você pode estudar inglês, você pode estudar medicina, você pode estudar um monte de coisa, mas não pode estudar a Bíblia. A Bíblia você não pode, porque a letra mata. Tem nada a ver, a letra mata usar quer usar força própria para cumprir o mandamento. Pelo contrário, o Novo Testamento está cheio de versículos que tem que estudar a Bíblia. Tanto que eles separavam lá, Paulo fala, faça a leitura diária, porque o povo não sabia ler. Né? O povo não sabia ler. Aí o povo tinha que fazer a leitura diária lá. Aí eles pegavam e davam para o povo a leitura diária. O que é a leitura diária? Pegar tipo Isaías e ler inteiro, além das pregações, para o povo saber aprender. Então é importante você estudar a Bíblia, que as igrejas, um monte de igreja evangélica, sobretudo no Brasil, te ensina a não ficar estudando a Bíblia. Faz o mesmo golpe da Igreja Católica no passado, que tirava a Bíblia das pessoas, porque vai contra as doutrinas deles. Se você estudar, você vai ver um monte de coisa que está errado na doutrina. Oh, mas ele criou isso, mas não é isso que a Bíblia fala. Ah, mas não é isso que a Bíblia fala. Ué, é assim vai, meu. Isso é golpe, mano. A religião fica crescendo lá com golpe nas pessoas, enganando as pessoas. É que nem o golpe do dízimo. A igreja não dá dízimo, mas pede 5 tipos de oferta. Outras igrejas, com esse aqui do colega meu também, não dá dízimo, mas não dá o golpe. Pede, fala que é trintismo, eles falam. No mínimo é um trintismo. Ou seja, querendo não dar dízimo. Mas e quem está de fora não entende essas coisas. Ninguém fica perguntando,
Quantas bocas de fumo tem? Ou quantos bares tem de cachaça, de droga? Né? Ninguém. A igreja fala, eu tenho de igreja. As igrejas mudam a sociedade, mano. Muda as pessoas. Influencia. Não importa se é dizimista ou não dizimista. Elas mudam. É importante elas na sociedade. E se você ler a história, os melhores países que se transformaram no primeiro mundo foi por causa do Evangelho de Cristo. Então, isso é histórico, é comprovado. Então, por favor, vamos entender isso. Nós vamos orar. Por isso não adianta você ficar entrando no presente de Deus. Vamos orar pela nação, pelo Brasil, pelo governo. Para Deus mudar o governo, para Deus abençoar o governo, como Timóteo aí. Sempre que você for orar, você entenda uma coisa, tem um mandamento, uma promessa. E você tem que entender se você está praticando o mandamento ou a promessa. Amém? Isso é importante. Porque, eu vou orar, aí não tem resultado da minha vida. Pim. Lembre-se, passe tempo nas Escrituras, estudando ela, entendendo ela. As tuas orações serão sempre respondidas. Feche os olhos. Pai querido, nós entramos na tua presença, Deus. Peço que o Senhor tenha compaixão. Hoje é eu que oro, então peço que o Senhor tenha compaixão do Brasil, dessa nação. Estende teu reino, Senhor, sobre o governo federal, estadual, municipal. Estenda o teu reino, Senhor Deus, abençoando essa nação, salvando essa nação. Não importa o governo que esteja lá, se é esquerda ou direita, que o Senhor salve aqueles representantes, que o Senhor influencie a mente deles, que o Senhor levante vozes dentro do sistema político do Brasil, ou que o Senhor cria através daqueles mesmos homens, que o Senhor possa estar salvando essa nação, levantando vozes, abençoando. Hoje tem muita hipocrisia nas igrejas, que o Senhor tira tudo isso, essa hipocrisia que existe nas igrejas. Que o Senhor tira todas essas coisas, camadas ruins que existem na tua igreja, de modo geral. Que não existe batista, metodista, Assembleia de Deus, Cristão do Brasil, Cristo é a resposta aos teus olhos. Existe uma única igreja, Pai, que são pessoas. As pessoas que fazem a tua igreja, a tua palavra diz que cada um de nós é um tijolinho. É no plural que o Espírito habita em vós, não no singular. Habita na igreja e cada um de nós somos um tijolo na construção dessa igreja. Então, Pai querido, que o Senhor estenda a tua mão sobre a tua igreja no Brasil, sobre todas as igrejas no Brasil evangélica, de maneira de templos, e a tua igreja de maneira espiritual, Pai. A tua igreja espiritual, a noiva de Cristo. Que o Senhor estenda a tua mão e abençoe essa nação, Pai. Que o Senhor traga santidade, Senhor, libertação, transformação, mudança de vida, mudança de personalidade, mudança de coração. Que o Senhor entre com o teu poder, com a tua providência. Que o Senhor esteja mudando a vida dessas pessoas. Que o Senhor possa estar mudando, ó Pai amado, tirando a guerra que existe entre as igrejas, tirando essas doutrinas. A tua palavra diz que o aperfeiçoamento, que a igreja na época também tinha esses problemas um com o outro, que eles tinham que crescer na unidade de Cristo para ter um só pensamento. Que a tua igreja também, Pai, tem um só pensamento, não que a Batista virá metodista, ou Assembleia de Deus, ou cristã, mas que eles possam ter um único pensamento junto. Que eles possam pensar igual. Porque essa igreja que o Senhor vai vir buscar, uma igreja que pensa igual, que não pensa diferente, Senhor Deus. Então que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, essa nação, salvando essa nação e trazendo um avivamento nessa nação, um mover sobre essa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço. Te louvo e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe tua vida.